Na videoaula passada a gente estudou limites infinitos, né? Os conceitos, e agora nós vamos pôr em prática e ver o que acontece de forma mais prática, tá? Então nós vamos fazer o exemplo 8 com duas letrinhas aí, tá? Letra A, limite de 2 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aí nota o seguinte, eu tenho uma indeterminação que é 0 sobre 0, aqui não é esse o caso, tá? Tá bom? Que vocês vão notar que eu tenho uma constante em cima 2, o limite da constante é a própria constante 2, e embaixo que está indo para 0. Então é como se eu tivesse assim, 2 dividido por 0. E aí eu tenho que pensar, tenho que estudar, tá bom? Aí nota o seguinte, como um 0 o meu denominador, então eu tenho que estudar, tá? O x tendendo a 1 pela direita e o x tendendo a 1 pela esquerda, que o meu denominador, dependendo do lado que eu aproxime de 1, né, eu posso tender, o denominador pode tender a 0 pela direita ou 0 pela esquerda. Então vamos lá. E aí eu vou ter uma mudança de sinal, que faz toda a diferença aqui nesse caso, tá bom? Então vamos lá, ó. Se o x tende a 1 pela direita, então estou estudando o limite lateral aqui, o x tendendo a 1 pela direita. O que acontece com o meu denominador x menos 1? Ele também ele tende a 0 pela direita, tá? Por quê? Quais tipos de números que eu estou pensando quando o x tende a 1 pela direita? 1,1, 1,01, 1,001. Ele pode estar bem pertinho do 1 quanto eu queira, mas ele vai ser sempre maior do que 1, tá bom? E um número maior do que 1 menos 1, né? Ele vai ser maior do que 0. Então ele vai estar tendendo a 0 positivamente. Lembrando que a ideia é aproximar do 1. Então essa diferença aqui vai se aproximar de 0. Pela direita, por quê? Porque eu estou escolhendo os valores de x maiores do que 1, tá bom? Então aqui, o que eu vou ter? Quando eu vou estudar esse limite, quando x tende a 1 pela direita, eu vou ter 2 dividido por x menos 1, só que o x menos 1 tendendo, né, o meu denominador aqui está tendendo a 0 pela direita. Então, qualquer valor numérico dividido por 0, por uma expressão tendendo a 0, né, para ficar melhor, eu sei que vai para o infinito. A questão é o sinal desse infinito, né, vai para o mais ou menos infinito. Como o 2 é positivo e o x menos 1 tende a 0 pela direita, porque eu coloquei aqui, ó, tá bom? Ó, deu uma grifada aqui. Como isso aqui tende a 0 pela direita e o 2 é positivo, então meu limite vai ser mais infinito, tá bom? Aí por outro lado, se o x tende a 1 pela esquerda, quais valores eu pensaria próximos de 1, mas à esquerda de 1, né? E se aproximando de 1? 0,9, 0,99, 0,9999 e assim por diante. Está se aproximando de 1 e à esquerda de 1. Mas notem que todos esses valores que eu citei como exemplo são menores do que 1. Então, quando eu fizer x, que é um valor menor do que 1, por exemplo, 0,9 menos 1, esse resultado vai estar perto do zero, só que vai ser negativo. Então, ele está tendendo a 0 pela esquerda. Então, eu tenho o limite dessa função, 2 sobre x menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, vai ser menos infinito. Por quê? Eu tenho 2 que é positivo, e embaixo, a minha expressão aqui embaixo, x menos 1, está tendendo a 0 pela esquerda. Ou seja, aqui embaixo está assumindo só valores negativos. Positivo com negativo é negativo. E eu sei, aí já é a priori, tá? Que se eu tiver um número dividido por algo que está tendendo a 0, o resultado vai ser infinito. Aí meu estudo vai ser o seguinte, vai por mais ou menos infinito. Então, por isso que eu preciso estudar esse denominador. Em cima eu sei que é positivo, embaixo, quando o x tende a 1 pela esquerda, vai dar valor negativo, positivo dividido por um número negativo dá negativo. Isso vai acontecer com todos os valores. Então o x vai crescer, vai decrescer infinitamente, então o resultado é menos infinito. E a letra B aqui, eu tenho o limite de 3x dividido por 2 menos x, quando o x tende a 2. Tá? Aí nota o seguinte, se o x tende a 2 pela direita, o meu numerador aqui, 3x, vai tender a 6. E aqui eu não tenho problema se é pela direita ou pela esquerda, porque tanto pela direita ou pela esquerda, próximo do 6 vão ser valores positivos. Tá? E o 2 menos x, se o x tende a 2 pela direita,
Vamos pensar em valores à direita do 2. 2,1, 2,001, estou aproximando do 2, ó. 2,0001 e assim por diante. São valores que estão se aproximando do 2 e à direita do 2, né? Como ele está à direita do 2, ele é maior do que 2. Então, quando eu pego 2 menos uma coisa que é maior que ele, o resultado só pode ser negativo. Só que esse resultado, como o x eu estou fazendo ele se aproximar do 2, né? Então essa diferença aqui está se aproximando do zero, só que se aproximando do zero negativamente, porque os valores vão ser todos negativos. Então quando eu pegar esse limite aqui, ó, de 3x dividido por x menos 2, eu vou ter 3 vezes 2, 6, um número positivo, dividido por uma expressão que, como eu já analisei aqui, está indo para zero pela esquerda. Então, todos os valores aqui são negativos. Então, positivo com negativo é negativo. Então, vai dar menos infinito. Então, detalhe, em cima está dando um número e embaixo está dando zero. Se eu substituir o 2 aqui, vai dar 6 sobre zero, tá bom? Então, eu sei que isso vai para o infinito. Eu preciso saber agora, estudar os laterais para ver o que? Vai para o menos ou para o mais infinito, tá? E aí, quando eu estudo os laterais, eu vejo que quando o x tende a 2 pela direita, o x menos 2 vai tender a 0 pela esquerda, então vai ficar 6 dividido por, digamos, 0 à esquerda. Abuso de linguagem, tá? 6 dividido por 0 pela esquerda. Positivo com negativo, negativo, então fica menos infinito. Analisando pelo outro lado, o x tendendo a 2 pela esquerda, tá bom? O 3x tende a 6, beleza, tá? E o 2 menos x vai tender a 0 pela direita. Por quê? Vamos pensar em números próximos de 2 à esquerda de 2. Então, vamos pensar 1,9, 1,99, 1,999 e assim por diante. Eu estou aproximando o x do 2 pela esquerda. Os resultados aqui vão se aproximar de 0, mas vão ser todos valores positivos, ó. 2 menos 1,9, 0,1, positivo. 2 é menos 1,99, aí vai dar 0,01, positivo. E está tendendo a zero, tá vendo? Então, por isso que essa expressão aqui vai para zero pela direita. Então, aqui eu vou ter o seguinte, o limite de 3x dividido por x menos 2. Quando o x tende a 2 pela esquerda, eu tenho que aqui em cima vai para 6, que é um valor positivo, e embaixo vai para 0 pela direita, também é um valor positivo. Então, positivo dividido por positivo, o resultado só pode ser positivo. Então, esse limite vai para o mais infinito, tá? Só de dar um número dividido por 0, gente, eu já sei que vai ser infinito. Então, na verdade, essa minha análise toda é para ver o seguinte, vai para o mais ou menos infinito. Por isso que eu tenho essa preocupação de estudar os limites laterais e estudar os sinais, tá? Comparar os sinais do numerador com o denominador, fazer a regrinha do sinal normal, tá? Então, dois exemplos aí, né, que mostram, né, como a gente pensa, na verdade, o resultado que eu passei no final da última videoaula. Não precisa decorar aquilo se a gente souber analisar dessa forma, tá bom? Então, galera, bons estudos e até a próxima videoaula aí.